Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme privilégio estarmos reunidos mais uma vez para louvar ao Senhor, mesmo que de forma virtual, mas entendemos que é um privilégio cultuar ao Senhor. Cada oportunidade que o Senhor nos dá de poder cantar o seu nome, de poder orar a Ele, de poder ouvir da sua palavra, meditar nela. E temos a certeza também de que os nossos irmãos estão reunidos, louvando a Deus conosco, e a certeza maior ainda é que o Senhor Jesus se faz presente nesse nosso culto. Então vamos prestar esse culto com bastante reverência, vamos prestar com todo o nosso empenho, com todas as nossas forças, pois Ele merece esse culto, não é mesmo? Então nós vamos começar orando. Boa noite, irmãos. Realmente eu gostaria de estar fazendo essa oração pessoalmente com vocês dentro do templo da igreja, mas a gente sabe que isso não é possível. E nós vamos estar cultuando a Deus através do vídeo, mas eu quero dizer aos irmãos que estou com muitas saudades e que brevemente nós estaremos de volta juntos. Vamos orar. Querido Deus, eu quero agradecer porque a gente pode estar falando contigo, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós todos esses dias. E, ó Deus, eu quero pedir que, mesmo à distância, mesmo cada um em sua casa, o Senhor possa estar aceitando o nosso culto de adoração, ó Deus. E fale conosco em nossos corações, ó Deus, para que nós possamos não somente ouvir a Tua palavra, mas possamos colocá-la em prática, ó Deus. Abençoe cada irmão da igreja, cada necessidade, ó Deus, que o Senhor conhece tão bem. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de fazer a leitura da Bíblia com vocês, do Salmos 42, versículo 1 ao 6. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus.
com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação, meu Deus.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Nós temos meditado nas últimas semanas a respeito do Sermão do Monte, o sermão proferido por Jesus Cristo, o sermão dos sermões, e onde o Senhor Jesus nos dá as diretrizes, as leis do reino de Deus, como cada cidadão desse reino deve ser, quais as características que ele tem que ter na sua vida. E é importante lembrarmos que não nos cabe escolher uma ou duas dessas características, mas se eu sou salvo pelo Senhor Jesus, se eu faço parte desse reino, eu devo necessariamente ter todas as características que o Senhor Jesus nos apresenta nesse sermão. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nesse texto, Jesus está nos dizendo que é necessário nós termos fome e sede. Automaticamente nós já nos lembramos de comida, de pão, de água, São necessidades vitais ao ser humano. Mas não é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Ele não está falando que precisamos ter fome de pão, que precisamos ter sede de água. Ele está dizendo que nós devemos ter fome e sede de justiça. Mas o que é essa justiça? E para começar, vamos pensar o que não é essa justiça. Não é essa justiça aqui do nosso mundo. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ordena a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é uma justiça superior, não é a justiça desse mundo, mas é a justiça do reino de Deus. É uma justiça que pertence ao nosso rei e a todo o seu reino. E ter fome e sede de justiça não é lutar para que cada pessoa desse mundo ande corretamente. Não é criarmos leis, regras e imposições para que cada ser humano haja corretamente em cada um dos seus afazeres, nas suas atividades, no seu modo de agir. Também não é nos tornarmos responsáveis por ensinar valores morais a este mundo. Muitas pessoas acreditam que se nos esforçarmos bastante, poderemos ensinar as pessoas a serem boas. E então, em algum momento, a bondade vai tomar conta do mundo inteiro. E todos serão bons. E todos então farão boas ações. Pensarão com bondade para com o seu próximo. E isso então seria buscar a justiça de Deus nesse mundo. Não é isso que o texto nos fala.
Nós já vimos aqui que o pecado ele está presente nesse mundo e ele está presente em cada ser humano. Por mais que criemos regras e leis para que as pessoas não errem, e logicamente nós devemos fazer isso sim como cidadãos políticos, né? E uma sociedade organizada, nós devemos sim ter leis, ter regras, mas as pessoas vão quebrar essa lei. Não é por causa da existência da lei que as pessoas deixam de fazer algo errado. E se eu entender que quando Jesus fala para buscar a justiça, ele está desejando apenas que eu obedeça a todo o sistema judiciário do meu país, eu também vou estar caindo num enorme erro. Porque se eu conseguir, então é pelas minhas próprias forças, é pelo meu mérito. Então tudo aquilo que nós vimos anteriormente estará errado. E eu vou me salvar através das minhas próprias forças. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Sem contar também que alguns países, as leis desses países vão contra aos princípios bíblicos, vão contra aquilo que o próprio Jesus nos ensina na sua palavra. Então, é errado pensar que para eu ser salvo eu preciso desobedecer a palavra de Deus. Mas quando nós analisamos todo o contexto desse versículo, quando nós pensamos nos versículos anteriores que nós já temos meditado, nós vemos que ter fome e sede de justiça é uma consequência de tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Em primeiro lugar, eu preciso ser pobre de espírito e reconhecer que eu não consigo me salvar. Em segundo lugar, eu preciso chorar pelos meus pecados e clamar então pelo perdão do Senhor. Em terceiro lugar, eu vou ser humilde diante de Deus e Deus vai transformar o meu caráter e isso vai fazer com que eu seja humilde e manso no meu relacionamento com as outras pessoas. Então, nós chegamos aqui ao quarto ensinamento de Cristo e nessa caminhada cristã, aquele que é salvo vai entender que o pecado ainda faz parte da sua vida e ele precisa da ajuda do Senhor para se livrar desse pecado dia após dia. Então precisamos entender que a libertação dos nossos pecados que o Senhor Jesus nos dá, ela acontece em 3 tempos, em 3 formas. Em primeiro lugar, ele nos livra da culpa dos nossos pecados. Quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados. Então essa culpa que estava sobre nós não está mais. Em segundo lugar, ele nos livra do poder do pecado. E essa é uma atuação do Espírito Santo todos os dias aqui da nossa vida. E em terceiro lugar, ele nos livra da presença do pecado. E essa é uma libertação que nós ainda não experimentamos, que será concluída lá na frente, quando o Pai nos tirar aqui da presença do pecado, quando ele nos tirar desse mundo e nos der um novo corpo glorificado e estaremos na presença dele, longe do pecado. Agora, o grande erro que muitas pessoas enfrentam é desconsiderar o segundo ponto, que nós somos livres do poder do pecado através da atuação do Espírito Santo dia após dia. Algumas pessoas olham apenas para o primeiro ponto e falam, Jesus já pagou pelos meus pecados, então está liberado, né? Eu já posso pecar à vontade porque já está tudo pago ali. Ou então olham apenas para o terceiro, né? Não, eu ainda estou na presença do pecado, eu só serei livre quando eu morrer ou quando Jesus Cristo voltar, então eu não tenho forças, não tem como eu lutar, perder tempo isso, né? Ficar lutando contra o pecado. Então vou pecar, né, de qualquer jeito mesmo, vou viver a minha vida mesmo aqui como eu quero, pecando, e depois lá na frente Deus me livra do pecado. Pensar dessa forma é um verdadeiro insulto para com Deus. É desprezar toda a obra de Deus Pai em nosso favor. É desprezar a ação de Jesus Cristo ali na cruz. E desprezar a ação do Espírito Santo nos nossos dias aqui na terra. Na verdade, as pessoas que pecam aqui nessa vida e não sentem nenhum nojo disso, não sentem nenhuma repulsa, não sentem nenhuma tristeza, não se arrependem de pecar, devem desconfiar profundamente da sua salvação e devem urgentemente se arrepender e clamar pela misericórdia e pela salvação de Jesus Cristo para as suas vidas. Porque quando nós entendemos quem é Deus, nós vemos que Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado. E cada cidadão do reino de Deus
deve odiar o pecado também, deve abominar o pecado que se faz presente na sua vida. E embora nós estejamos sempre a pecar aqui, quem é verdadeiramente salvo não tem aqueles pecados de estimação, aquele pecadinho que está sempre visitando ele, né? Que está sempre indo ali, opa, caí de novo nesse pecado, aí de novo nesse pecado, que pecado gostoso, esse pecado aqui eu não consigo me livrar, ele já faz parte da minha vida mesmo. Quem é cristão verdadeiro não deve ter isso na sua vida, porque o pecado na vida do cristão é apenas um acidente de percurso, mas nunca deve ser um estilo de vida. Por isso que Jesus nos ensina que os bem-aventurados, eles têm fome e sede de justiça. Porque quando um cristão peca, ele se arrepende disso, ele sente um enorme temor por Deus e ele clama a Deus pela justiça dele na sua vida. O desejo de um cristão é se ver cada vez mais livre dos pecados, porque os pecados desagradam a Deus e o desejo maior do cristão é agradar a Deus. Então ele quer estar livre dessa roupa de pecado que nós temos e vai clamando a Deus pela sua justiça, para que dia após dia Deus vá rasgando e Deus vai tirando esses pecados que estão presentes na nossa vida. Ele entende que ele está vindo de uma condição deplorável, que o seu corpo está poluído pelo pecado e ele precisa de uma desintoxicação feita pelo Espírito Santo, que dia após dia vai limpando, vai purificando e vai santificando. Esse é o processo da santificação que a Bíblia tanto nos ensina, que a Bíblia tanto exige de nós também e que nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Nós devemos buscar a justiça de Deus para que ela mude não somente os nossos atos exteriores, mas que ela mude todo o nosso interior. Então, nós queremos ser iguais a Cristo. É isso que a Bíblia nos ordena. A Bíblia nos fala que Deus já nos preparou esse caminho para sermos iguais a Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, nós não precisamos esperar chegar no céu para ser como Cristo. Nós já queremos ser como Cristo aqui nessa terra. Nós já devemos buscar viver como Ele andou e desenvolver, então, as características de Cristo na nossa vida. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus e os escribas eram os líderes religiosos daquela época. E eles eram, dentre o povo ali, os que mais sabiam e os que mais entendiam e guardavam as leis de Deus. E o povo tinha uma admiração enorme por eles, por causa desse conhecimento deles, por causa daquilo que eles mostravam, por causa daquilo que eles manifestavam. Mas Jesus nos diz que se a nossa justiça não for muito superior à deles, nós nunca entraremos no reino dos céus. Por que Jesus usa esse termo de muito superior? Porque não adianta eu obedecer apenas externamente. Eu preciso ter uma mudança interior. Em certo momento, Jesus chama esses fariseus de sepulcros caiados, porque eram bonitos por fora, mas por dentro eles estavam podres. Por dentro eles estavam cheios de ego inflado, de vaidade, de orgulho. E eles pecavam no seu íntimo, mas por fora eles tinham uma aparência de santidade. E Jesus nos mostra, então, que a justiça que nós precisamos ter é uma justiça de Deus que vai transformar o nosso interior e vai mudar, então, o nosso exterior. E qual deve ser a minha atitude para com essa justiça? Eu preciso ter fome e sede dela. Uma criança, quando nasce, ela necessita do leite para poder se desenvolver, para crescer saudável, né? E tem alguns casos que o bebê precisa até aprender a se alimentar. Se deixar lá, ele vai ficar dormindo e vai perder peso, né? Vai ficar desnutrido. Então os pais precisam ficar de olho no relógio e precisam ir lá de tempo em tempo, acordar o bebê e fazer, com que ele tome o seu leitinho ali, para que ele possa então se desenvolver.
E na nossa vida espiritual é dessa mesma forma. Olha o que Pedro nos diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Infelizmente, nós vemos pessoas que estão desnutridas espiritualmente, pessoas que ainda não entenderam que precisam se alimentar da palavra de Deus, que precisam ter sede pela justiça de Deus, que precisam estudar a palavra de Deus, que precisam orar, que precisam se dedicar em buscar mais da presença do Senhor, de ser cheios do Espírito Santo. Agora precisamos entender que quando Jesus fala que eu devo ter fome e sede de justiça, ele não está falando que eu devo jejuar da justiça dele, que eu devo ficar ali no cantinho passando essa fome, agonizando com a barriga ali doendo, né? Mas sem me alimentar dessa justiça de Deus. Não é isso. Ele está nos dizendo que aqueles que são salvos têm esse desejo de se alimentar da justiça de Deus. Tem essa fome mesmo, tem essa sede de buscar o Senhor, de buscar mais da presença de Deus para a sua vida. E quer se desvencilhar dos pecados que ainda fazem parte da sua vida. Da mesma forma que nós entendemos que a alimentação e a água são necessárias para o nosso corpo, o crente entende que a justiça de Deus é indispensável para a sua vida espiritual. Um outro problema que nós vemos também são que as pessoas têm fome e sede das bênçãos de Deus, daquilo que as mãos de Deus podem nos dar. Então as pessoas só buscam pelas bênçãos de Deus. Outras também têm fome e sede de felicidade, mas não é isso que Jesus nos manda buscar. Jesus fala para buscarmos a sua justiça. E uma vez que tivermos a sua justiça, consequentemente seremos bem-aventurados, seremos felizes, seremos abençoados por Deus. E Jesus conclui nos dizendo que aqueles que tiverem fome e sede de justiça serão satisfeitos, ficarão fartos. Que maravilhosa promessa de que nós podemos buscar a Deus, podemos buscar a sua justiça e encontrar ela. E Deus nos dará a sua justiça. E então nós iremos querer mais. E Deus vai nos saciar de novo, Deus vai nos dar cada vez mais. E prosseguiremos nisso, nos desenvolvendo com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a sua presença que vai crescer em nós dia após dia. O profeta Isaías nos diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto. O profeta Jeremias também escreveu: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então o meu desejo é que você entenda a sua real condição e que você entenda que você precisa desse alimento de Deus, que você precisa da justiça de Deus para a sua vida, que você não pode ficar desnutrido, você não pode ficar ali sem forças, abatido, raquítico espiritualmente. Não, você precisa da presença de Deus na sua vida, você precisa dessa justiça. O meu desejo é que você busque ao Senhor com todas as suas forças, assim como você busca pela comida, assim como você vai atrás da água, que você busque com muito mais forças ao Senhor. Se alimente da justiça de Cristo e a promessa dele se cumprirá na sua vida. Você ficará satisfeito e será um bem-aventurado. Rei dos Seis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o teu coração. A mim
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Eu quero orar com você, mas antes eu quero te convidar a fazer um autoexame. Como tem sido a sua alimentação espiritual? Você tem se preocupado em buscar a justiça de Deus? Você tem tido essa fome e essa sede pela justiça de Deus na sua vida? Ou você tem se alimentado apenas uma vez na semana? Ou será que nem isso tem feito, né? Já parou para pensar que Deus tem nos colocado um banquete diante de nós? Um banquete que é oferecido todos os dias. Imagine você passar um bom tempo em um hotel, onde tem um banquete ali à sua disposição e que você pode ir lá e se alimentar na hora que você quiser, e você vai apenas uma vez na semana e pega ali uma coisinha só e come. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da justiça de Deus, do relacionamento com Deus diariamente.
em todos os momentos do nosso dia. Se nós não podemos estar lendo a Bíblia, nós podemos ouvir uma música. Se nós não podemos ouvir uma música, nós podemos estar em oração no nosso pensamento. Mas estar glorificando a Deus em todo o tempo e buscando crescer nessa justiça, nessa santificação e pedindo para que o Senhor faça a obra dele nas nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Comprometa-se diante do Senhor e busque por Ele. Faça isso essa semana, comece já, não deixe para depois. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos desafia e o Senhor não apenas coloca um desafio na nossa frente, mas o Senhor nos ajuda a concluir esse desafio. Obrigado, Pai, porque por nós mesmos nós somos fracos e nós não conseguimos, mas com o Teu auxílio nós somos mais do que vencedores e nós podemos vencer todas as artimanhas do inimigo, nós podemos vencer o poder do pecado e nós precisamos muito do Senhor. Ó Senhor, seja presente nas nossas vidas, salva, Deus, cada um dos que estão orando conosco nesse momento, que cada um, Pai, possa ter a profunda convicção do seu pecado e venha se arrepender verdadeiramente diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor conclua a Tua obra em nós, ó Pai. Vai tirando, Senhor, os pecados da nossa vida, os pecadinhos, os pecadões e tudo aquilo, Pai, que te desagrada. Em nome de Jesus, Pai, nos faça ser santos, nos faça ter a aparência de Jesus Cristo, que possamos ser semelhantes a Ele, Pai, em tudo, e que possamos Te glorificar em todos os momentos. Ó Deus amado, abençoa a nossa semana, cuida de nós, ó Pai, cuida da Tua igreja, que possamos crescer espiritualmente, abençoa a nossa saúde também, Pai, livra-nos, Deus, dessa doença, livra-nos, ó Pai, de todas as outras doenças também, nós te pedimos, mas que acima de tudo possamos glorificar o Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus.